Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Papo com Ela. Cuiabá completou 304 anos e diversos desafios se apresentam, seja no planejamento da infraestrutura, na vocação econômica da cidade ou em aspectos básicos nos quais ainda não conseguimos avançar, como garantir saúde de qualidade para quem mora aqui na capital. E para discutir um pouquinho mais sobre esse futuro da nossa cidade, é que recebo aqui nos estúdios o historiador do Instituto Histórico de Mato Grosso, Suelme Fernandes. Suelme, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais aqui no papo sobre esses 304 anos de Cuiabá e os desafios que o futuro reserva para a nossa cidade. A gente chega num momento de comemoração, mas a gente tem muito a lamentar. Temos intervenção na saúde, temos problemas de infraestrutura, temos aí uma discussão necessária para se fazer no que diz respeito à vocação econômica da nossa cidade. Queria que você pudesse dizer um pouquinho para a gente, na condição de historiador que conhece o passado, como que vislumbra esse futuro para Cuiabá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou cuiabano que veio do interior, né? Eu sou mato-grossense e ganhei título de cidadão cuiabano, mas antes disso eu já comia mujica de pintado, né? Então é um prazer falar sobre Cuiabá. Cuiabá ela é um desafio para o Brasil, não só para Mato Grosso. É uma cidade que, diferentemente das outras capitais, ela tem uma expansão populacional muito acima da média nacional. Desde a década de 70, com os projetos de integração nacional, Cuiabá teve um boom, crescimento populacional muito expressivo. Os projetos de ocupação da Amazônia, Cuiabá era o portal da Amazônia. Então, onde se vinha, os primeiros colonos se estabeleciam primeiro em Cuiabá antes de ir para Lucas, Sinop, o interior do estado como um todo. E esse processo não terminou. Ele continua existindo. Lucas é uma cidade, no último prévia na preliminar do IBGE apresentou que 16 cidades em Mato Grosso têm expansão acima da média nacional, que elas, Lucas, Primavera, Campo Verde. Então, nós não fomos uma frente de colonização, nós continuamos uma frente de colonização. Ela continua uma área de ocupação. Mato Grosso é uma das mais baixas densidades populacional do Brasil. Então, você tem uma população de apenas, então, somente 3 milhões e poucos de habitantes, para um estado gigantesco, quase continental, uma fronteira enorme, internacional. Isso estimula o sonho do Eldorado. Quem não quer vir para Cuiabá para tentar a vida. Aí você vê as notícias, índice de desemprego baixíssimo em Mato Grosso, um dos menores do país. Expansão, o agronegócio tem êxito, tem resultados muito acima da média de qualquer cadeia produtiva brasileira. Isso cria desejo, cria sedução, cria ambição. Então, eu acho que o Eldorado continua. O desafio de Cuiabá é um desafio de uma população e de uma cidade em explosão demográfica e que, com certeza, tem, de forma superlativa, todos os problemas do crescimento demográfico, habitacional, de transporte urbano, de mobilidade urbana de uma maneira geral, né? Principalmente de mobilidade pensando acesso, vias de acesso, mais do que modais de transporte, possibilidades de acesso à cidade, né? A cidade ela cresceu exponencialmente sem pensar o adensamento demográfico. Você tem grandes vazios demográficos. Você pegar daqui na Avenida das Torres até Pedra 90, Osmar Cabral, você passa por quilômetros de estrada, de avenida sem nenhuma casa construída. Isso encarece a cidade. Agora estão criando um novo rodoanel. Isso vai criar novas áreas de expansão e grandes vazios demográficos. Esses vazios criam especulação imobiliária. Então, morar em Cuiabá e o custo da administração pública é muito alto. Imagine uma viatura da polícia para ir daqui no Pedra 90, ou um caminhão de lixo, ou os serviços urbanos, é tudo muito mais caro, além do transporte coletivo. Então, eu acho que um desafio básico do hoje é a questão do planejamento urbano de Cuiabá como um todo, né? E por onde passa esse planejamento, Suelme? Porque assim, a gente fala da explosão demográfica, a gente fala dessa ocupação desordenada, muitos espaços ainda que estão vazios e que geram essa especulação imobiliária. A gente fala dos serviços públicos que não conseguem acompanhar e prestar o serviço como se deve à sociedade que está em franca expansão. Isso passa por onde? É necessariamente pela escolha dos gestores? É um modelo que
criou espaços de contenção das áreas prioritárias urbanas e colocou a periferia para distante do centro. Uma área, o Pedra 90, quando foi constituído, tinha 20 quilômetros da área central. Não havia necessidade disso. Uma ideia de desenvolvimento tipo expurgo, como afastamento, como, vamos dizer, degredo dessas pessoas mais humildes, mais pobres, para os locais mais distantes possíveis. Isso tudo precariza os serviços públicos e prestigia determinadas áreas para a especulação imobiliária. Eu acho que uma política de IPTU séria, que fosse progressiva e que executasse de forma mais contundente essas áreas que a gente vê aqui na Avenida do CPA, áreas enormes, terrenos enormes, que estão lá só ao bel prazer da especulação imobiliária, para ser vendido depois mais caro. Eu acho que precisava aplicar de forma mais efetiva o IPTU, de forma diferenciada para essas áreas urbanas que não cumprem finalidade social. Acho que é um assunto antigo, mas esbarra no lobby das grandes imobiliárias, dos grandes especuladores que são proprietários dessas terras e que impede que a cidade seja mais adensada. Isso ia diminuir um pouco o custo do mercado imobiliário e trazer as pessoas mais para perto da cidade, né? Que eu acho que isso que é necessário. Toda vez que se distancia muito dos espaços de serviços, toda a logística da cidade se torna mais cara. Eu acho que Cuiabá não foi pensado para as pessoas, ela foi pensada para a especulação imobiliária como um todo, né? Basta ver os condomínios que foram construídos, onde foram construídas, as áreas que são mais caras da cidade, está mais próxima da onde tem a infraestrutura melhor da cidade. Então eu acho que esse é um desafio para o futuro de Cuiabá, repensar, assim como o centro histórico, né? Casas abandonadas, sem finalidade social. O que falta do poder público de destinar essas residências à moradia de interesse social, né? Desapropriar a casa para interesse social. No Maranhão, em várias capitais foram feito isso. Então nós precisamos humanizar a cidade como um todo, trazendo as pessoas para conviver nos seus espaços que são hoje especulados ou que não têm finalidade social. Acho que esse é um desafio de futuro importante, e baratear o custo do serviço, e melhorar a qualidade do serviço público como um todo, varrição de rua, iluminação. Eu fico imaginando um caminhão de lixo para fazer coleta de lixo. Essa quilometragem, esse combustível, esse pneu, essa mão de obra, esse deslocamento todo vai virar depois uma fatura que nós pagamos enquanto impostos pela sociedade, né? Então, se torna uma cidade cara e o serviço público ineficiente. Olha os buracos de Cuiabá. A gente lida com um buraco aqui como se fosse transpantaneira, né? A dificuldade de manutenção, como se fosse vicinal. Todas essas dificuldades de manutenção da cidade como um todo, elas nascem principalmente para a falta de um planejamento urbano mais eficiente. Há mais de 10 anos, o IPDU, que era um Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Cuiabá, foi fechado. E de lá para cá ninguém está pensando nesse futuro da cidade. Aliás, pensar planejamento não é uma característica do brasileiro. Tudo muito do improviso, né? A forma como se cuida, troca lâmpada em Cuiabá é primitiva, né? A pessoa marca no poste um X e aí tem que passar um caminhão que dá manutenção e podia ter um aplicativo para isso, né? Poderia ter startups solucionando esses problemas, fazer campeonato de buraco, né? Isso poderia ser muito fácil. Você georreferencia a foto e manda para algum aplicativo e automaticamente a prefeitura já registra o problema e atua sem precisar de intervenção de vereador, sem precisar de intervenção de agente político nenhum. Então falta muita inteligência na administração pública, né? Criar ferramentas mais modernas, pensar esse futuro com a sociedade, né? Agora tem o Plano de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, ele vira uma peça de ficção à medida que ele não é colocado em prática. Estacionar em Cuiabá é caótico. Outro problema seríssimo, o centro histórico está morrendo porque não tem estacionamentos, ninguém pensou nisso, né? Estacionamentos subterrâneos, ninguém pensou em faixa azul. Cuiabá não tem sistema rotativo de estacionamento, é muito selvagem isso, é muito primitivo você estacionar na cidade como se estacionava as carroças no século XVIII. Quer dizer, a pessoa chega, dono do espaço com um carro às 7 horas da manhã e pega às 7 horas da noite. E não paga nada por isso, às vezes alguém que nem tem a necessidade real de utilizar aquele espaço. Então falta disciplinar o espaço público, falta pôr as normas para funcionar, não acho que são novas leis, precisa vontade política de criar uma disciplina na cidade para que o poder público o interesse público ser maior do que o interesse privado da especulação que tomou conta de Cuiabá, né? Suelmi, se a gente for fazer uma análise desses últimos anos de Cuiabá, a gente pode dizer que houve mais
avanços ou a gente mais regrediu nesse processo? Porque você cita o IPTU para a gente que há 10 anos foi fechado e não se fala sobre reabertura, né? Que outros aspectos a gente pode observar nesse período de uma década que trazem um balanço aí da nossa capital? Eu acho que essa explosão toda da cidade, ela causa um colapso de uma maneira geral, né, numa quantidade enorme de serviços. Pessoa que vai para o interior e não dá conta de sobreviver lá no sonho do Eldorado, ele vai acabar aqui em Cuiabá, nos bairros, na periferia. E esse crescimento, o poder, eu acho que a prefeitura como um todo se tornou muito analógica para cuidar dessa cidade, muito, muito cartorial, muito burocrática. Eu acho que ela precisava ter um choque de modernização. Para começar, o prédio público da prefeitura de Cuiabá, no centro de Cuiabá, é um caos, né? É caótico, não tem planta de incêndio, os elevadores não têm manutenção correta. A prefeitura está esparramada em vários prédios, mais de 15 prédios pela cidade. Não tem uma identidade, não tem uma funcionalidade burocrática na gestão da cidade como um todo. E a politização excessiva da administração, sem racionalidade, e aí a crise na saúde e tantas outras crises mostram isso, né, de que a cidade não passa por uma gestão racional. Acho que Cuiabá foi perdendo ao tempo a sua referência como excelência de gestão pública para o Estado. Hoje a gente vê Lucas Primavera pautando assuntos que Cuiabá não resolveu ainda. Isso é muito ruim para a nossa cidade, sendo que a capital do Estado tinha que ser a vitrine, tinha que ser o case, tinha que ser o exemplo das coisas que dão certo. E hoje a gente vê, infelizmente, Cuiabá ser pautado por municípios que nasceram muito depois da sua criação. Eu acho que falta Cuiabá se apresentar para o país como a capital à altura do desenvolvimento do seu estado. Acho que precisamos de uma capital moderna, uma capital desenvolvida, que honre a pujança do agronegócio, que honre as administrações que existem nos municípios, o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso, que algumas são referência nacional, até internacional. O caso de Lucas, por exemplo, na questão ambiental, tem referências ótimas no cenário internacional, no próprio Rondonópolis, Campo Verde, Primavera. Então, acho que a cidade precisa ter um choque de modernização. Acho que é preciso pensar essa fachada toda, como um todo, da prefeitura, o conceito dela, e pensar numa prefeitura mais racionalizada, com gestão mais efetiva, menos preocupado com a política e mais preocupado com o resultado para a população, né? E aí passa pela Câmara Municipal, passa pelas instituições que precisam funcionar dentro de um pacto, aí passa pela própria população, né? Querer isso. Eu acho que ano que vem é um assunto importante a ser discutido. Que futuro nós queremos para essa cidade, né? Essa Cuiabá colonial, ou precisamos fazer um upgrade nisso, né? Isso, Elmer, você citou a questão da politização, você citou a questão da falta de uma transformação tecnológica, e são todos aspectos que são pontuados para uma boa gestão pública. A gente tem a preocupação da gestão fiscal, a gente tem a questão da transformação digital, a gente não ter a contaminação política dos quadros que deveriam ser técnicos. Isso é do que carece Cuiabá? Principalmente de um voto de qualidade, né? As pessoas precisam ter mais responsabilidade em quem escolhe para ser o prefeito. Não é aquele que dá o melhor abração, que dá o melhor sorrisão. De onde vem isso? Eu acho que é uma cultura muito antiga, talvez nossa herança católica mesmo aqui da Baixada, né? Essa ideia da afetividade excessiva, a nossa cultura religiosa, da nossa ideia do que é humanidade, né? Então são valores que vêm de um catolicismo muito antigo, que já praticava isso, né? As ideias de solidariedade, de esmola, de cuidados, de pensar o Estado como patrimonialismo, o Estado como espaço de emprego, de benesses pessoais. É uma herança mais antiga do Brasil. Isso aí, em Sérgio Buarque de Holanda, ele fala, claro, em Raízes do Brasil sobre isso. A nossa herança católica, né, que é a ideia do catolicismo envolvido com a política, mas assim, com esse pensamento de que o Estado é meu, né, a rua é minha. Eu fico olhando as coisas nas ruas de Cuiabá, às vezes eu fico assustado, né, com essa ideia de como que no ambiente público da rua se revela a apropriação do que é público, né? Tudo estaciona em fila dupla, entra na vaga do cadeirante, sempre é o meu interesse pessoal. É um egoísmo exacerbado. Exacerbado. Né? Então eu penso que essa história de eu vou resolver a multa na prefeitura, faz o errado,
enfim, é uma cultura muito antiga, muito arraigada aqui. É óbvio que nós estamos recebendo novos imigrantes, à medida que a cidade vai desenvolvendo, vai mudando um pouco isso, mas eu acho que é preciso pensar nesse outro Cuiabá que está surgindo, fruto dessas migrações, desses relacionamentos, e o Estado e a Prefeitura, de uma vez por todas, se desvencilhar dessa herança colonial mais antiga, dos favorecimentos, dos apadrinhamentos, das pessoalidades, do culto, né? Essa história de gente da gente, eu tenho medo disso, né? Sabe? Eu acho que precisa humanizar enquanto política social, mas não na prática de apropriação do que é público pelo que é privado, para o seu séquito de amigos. Acho que esse modelo mental político precisa ser ultrapassado. E só vai mudar com a qualidade do voto, porque é quem decide o jogo, né? Então, aquela frase de o povo tem um governante que merece, eu acho bastante aplicada à nossa realidade. O cara depois fica 4 anos reclamando, mas às vezes vende seu voto por R$50. Então, precisamos ter uma consciência maior do que a gente quer para a nossa cidade, porque as consequências de um voto que é tão rápido duram uma vida, né? E muitas pessoas podem até morrer por causa disso. É o caso da falta de saúde, dos acidentes no trânsito e de tantas outras injustiças que são possíveis ocorrer por falta de se preocupar um pouco mais com a nossa cidade, né? A gente vê de forma muito acentuada uma disputa que acontece, né, com um grupo do governador Mauro Mendes, com o grupo do prefeito Emanuel Pinheiro, e essa disputa já se arrasta desde o primeiro mandato do Emanuel. Que tipo de problema a gente tem quando a gestão estadual tem um ranço da gestão municipal, como a gente viu lá em Blairo e Wilson Santos, por exemplo? Esse é um outro aspecto histórico que eu tenho observado, que normalmente o prefeito de Cuiabá é a oposição do governador. Não sei por que motivo isso ocorre. Isso é pensando em trampolim? Não, pensando em tudo. Também, né? Eu acho que é isso. Não, com certeza. Né? Eu acho que à medida que o cara senta na cadeira de prefeito, ele já é uma ameaça para o governador. Porque, evidentemente, Cuiabá tem 30% do PIB eleitoral. Nós estamos falando de baixo adensamento em Mato Grosso. Quem for prefeito de Cuiabá, ele tem 30% dos eleitores de Mato Grosso. Se juntar mais a Baixada, você chega a quase 40% de todos os votos do Estado. 141 municípios, praticamente 10 municípios aqui da Baixada tem o domínio de 30%, 40% dos votos. É um PIB muito pesado. Então, evidentemente que, naturalmente, quem for prefeito de Cuiabá é um possível candidato ou um potencial candidato ao governo do Estado. Isso cria conflitos homéricos, conflitos enormes entre as gestões. Agora, isso não deveria ser o grande problema na construção de uma gestão, se o interesse público fosse mais importante do que o interesse político imediato. Então, eu penso que nesse jogo, durante a pandemia, a gente viu claro essa disputa de poder. O Supremo definiu que é o município que manda, então o governo praticamente ficou incapaz de resolver os grandes problemas urbanos dentro da cidade. Por exemplo, o BRT, VLT está se arrastando até hoje. Enquanto isso, as pessoas se penduram aí nos ônibus lotados, né, que é indigno. O problema de transporte coletivo em Cuiabá é de direitos humanos fundamentais, de indignidade. As mulheres que são assediadas nos ônibus, as pessoas de idade, as pessoas com mobilidade, há um mau humor ao pegar ônibus. Eu ando na cidade, tenho a oportunidade de ter carro, eu olho nos pontos de ônibus, as pessoas têm vergonha. Impacta a qualidade de vida, né? Com certeza. Então, enquanto ficamos discutindo os caprichos do poder, as vaidades do poder, a população vai à revelia pagando caro o preço disso, né? Já devia ter uma integração na saúde entre os dois entes para se resolver os problemas de Cuiabá. Teve que vir de forma de intervenção drástica. Já devíamos ter resolvido o problema do transporte coletivo, VLT e BRT, mas o pano de fundo é sempre a questão política eleitoral, de disputa de espaço político eleitoral. E não há ninguém que é capaz de fazer uma paz romana, né? Fumar o cachimbo da paz. Não tem ninguém, não tem o bispo, não tem pastor, não tem presidente do tribunal. Ninguém conseguiu colocar para fazer esse arranjo. Quer dizer, a que ponto chegamos nesse país que uma disputa, às vezes, muito individualista pode pôr em xeque todo o desenvolvimento de uma cidade inteira. Isso tem sido tônica, não só deste momento político, mas de todos os momentos. Você lembrou o Wilson Blairo, mas nós tínhamos outros exemplos aí lá atrás, que poderia ilustrar bem. Então eu penso que a qualidade da administração pública
e as instituições deveriam resguardar o poder público dessas disputas, contendas de natureza pessoal, pelo interesse público. Mas o Brasil tem uma dificuldade enorme de integração entre os entes federais. Às vezes isso ocorre do Estado em relação à República. Então, o governador em relação ao presidente, se não é do mesmo partido, etc. Parece que a gente vive constantemente uma disputa eleitoral de uma eleição que nunca terminou, forever. Então, talvez o alinhamento político seja um caminho, às vezes é a única solução. Alinhar-se, eleger alguém do grupo do governador ou do grupo do presidente, enfim, mas eu não acredito que esse seja o caminho saudável para a boa política, né? De que os interesses públicos deveriam estar acima de qualquer coisa, né? E que o prefeito que assumisse se preocupasse nas eleições, na época das eleições, e não ficasse ostensivamente fazendo isso. E o mais curioso, para terminar essa pauta, é de que o prefeito foi o coordenador da campanha do governador Mauro Mendes a prefeito de Cuiabá. Em algum momento, ele que ajudou a construir a administração do Mauro, que participou da gestão do Mauro. Eram do mesmo partido? Eram do mesmo partido, tinha indicações políticas dentro da prefeitura. Em algum momento, ele se rompeu com o governador pela ambição pura e simples de se sentar na cadeira número 1 do Palácio Alencastro, do Palácio Paiaguás. E aí, por aí, começou a buscar caminhos para se distanciar e construir um projeto próprio, que acabou virando aquele desastre da candidatura da sua própria esposa. Não teve nem a honradez de se colocar como candidato de fato, já que era essa a intenção. Então, o resto é desdobramento dessa briga, né? E que o governador, hora ou outra, responde, que ele responde, e no meio dessa história a gente acaba não tendo para o município uma solução que seja razoável para todos, né? Então, a gente espera que no futuro o interesse público da capital e do estado possa ser convergente, independente das questões partidárias. Eu acho que isso só vai acabar quando o Mato Grosso tiver uma maior densidade eleitoral e que a decisão eleitoral não passe tanto por Cuiabá. Que pena, né? Vamos falar um pouquinho mais da nossa história, porque a gente já falou tanta coisa ruim, né? Mas vamos falar um pouquinho mais aí dessa mas nossa... Mas isso é bom, né? É dourado, né? Ótimo. Não, sim, dessa claro. Dessa atração, de desenvolvimento. Dessa pujança. Eu fico muito... Vamos falar então de expectativas de felicidade. Eu acho que o terminal rodoferroviário em Cuiabá pode ser uma grande janela de oportunidade. Por fim, a chegada da ferrovia, né? Eu acho que a gente tem que se preparar agora para processar esse commodities que está chegando aí, né? A gente pode ter aqui grandes frigoríficos para processar carne, seja de suínos, seja de aves, seja de peixe, seja de rebanho bovino, processar essa carne, poder agregar valor, gerar emprego em Cuiabá, ser um polo de transformação desse milho, pode virar ração, dessa soja, até do biodiesel, que é uma alternativa nova, até da tecelagem que está aí, o algodão. Eu acho que Cuiabá tem que enxergar um pouco para esse futuro. Hoje eu li um artigo do Onofre no jornal local falando sobre isso, né, de que a gente pode viver um apagão de formação tecnológica e de produção e não aproveitar em quase nada a possibilidade de ser um terminal. Então eu acho que esse terminal rodoferroviário resolve um problema de logística que encarecia os produtos e não há mais motivo, tendo energia elétrica, tendo mão de obra disponível e tendo a matéria-prima produzida aqui, da gente não criar oportunidades para que Cuiabá possa se agroindustrializar, né? Quando se criou em Vargem Grande a ideia de cidade industrial na década de 80, a ambição era essa, né? Eu acho que foi visionário isso no governo de Júlio Campos, de pensar isso. Talvez seja a hora de efetivamente pensarmos nisso, né? Nosso distrito industrial efetivamente se preparar para esse novo momento, se estruturar para isso. Eu acho que vai ser um momento importante. Talvez aí o grande momento de distribuir riqueza do agronegócio. É isso que eu queria perguntar para você. Ao mesmo tempo que a gente almeja essa agroindustrialização, a gente sabe que tem a Lei Candir, que tem a desoneração de impostos para que essas commodities sejam exportadas. E não teria aí um contrassenso com o agronegócio de não querer que o produto fique aqui dentro? Você sabe que eu estava lendo esses dias que o Texas quer se separar dos Estados Unidos, né? Aí alguém disse assim, a Califórnia também quer se separar dos Estados Unidos, porque o PIB é tão grande, a geração de riqueza é tão grande que praticamente o que manda para Washington não volta nos estados, né? E em Mato Grosso existem pessoas que falam sobre isso, que Mato Grosso é o Brasil que deu certo, né? Porque produz tanta riqueza pelo agronegócio, esse dinheiro é desonerado, parte dele vira impostos para o país,
de forma indireta na geração de serviços, né? Contratação de serviços. Cuiabá tem muitos serviços que vivem em função da geração do agronegócio, né? Da riqueza do agronegócio. Então, eu penso que, falando de Mato Grosso, talvez a gente precisa construir essa agroindustrialização como uma possibilidade concreta de distribuir essa renda. Apesar de tudo isso, Cuiabá ainda é uma cidade pobre, nós temos mais de 100 mil pessoas hoje que ganham Bolsa Família. Ainda temos fila docinho. Fila docinho e tudo mais. Eu acho que, mas mesmo assim ainda temos, Cuiabá não tem uma favela, vamos dizer assim. Se você pegar os bairros que eram ocupação irregulares, como citar alguns exemplos aqui, como Jardim Vitória, como Doutor Fábio, Altos da Serra, são regiões mais irregulares, hoje está tudo asfaltado, tudo urbanizado, etc. Não temos grandes bolsões de miséria, né? Eu acho que a criação de um polo agroindustrial aqui seria um debate muitíssimo interessante e oportuno, que a FIENTE tem que trazer, que o poder público, as entidades do agronegócio têm que fazer. Eu acho que é a dívida que o agronegócio tem para com a capital, que permitiu com que esse estado fosse devassado, ocupado, explorado, e muita gente se tornasse bilionário pela generosidade que existia das oportunidades que foram geradas pelo povo mato-grossense. Eu acho que agora é a hora dessa inteligência, dessa produção, discutir que forma que Cuiabá, isso precisa de um gestor voltado para isso, né? Não dá para a gente fazer isso tudo virar imposto para virar corrupção dentro da prefeitura. Então passa pela eficiência da administração pública, mas passa também pela capacidade que tem o prefeito de juntar esses atores e botar na mesa para pensar num desenvolvimento de futuro para Cuiabá. Senão, novamente, nós vamos ficar na beira da rodovia vendo o desenvolvimento chegar nos municípios e Cuiabá pouco ou quase nada se desfrutar disso. Como ficou na beira da 163, da 364, podemos ficar na beira da ferrovia também, à espera do progresso que não chega. Poético, né? Trágico. Não! Isso é mais do que esperançoso, né? Uma provocação. Vamos lá, brasileiros cuiabanos, vamos buscar nosso espaço nessa riqueza toda do agro, né? Exato. Eu acho que o que faltou para Mato Grosso é o Pantanal. Nós não conseguimos o desenvolvimento econômico do Pantanal, que foi onde surgiu tudo. Eu acho que é mais do que justo. O caminho, você acha que para o Pantanal é turismo mesmo? Eu acho muito interessante, inclusive eu fico chocado que essas coisas da Chapada não poder desenvolver. Eu acho muito importante o potencial de turismo. Acho que podemos pensar também em turismo de negócio. Eu acho que esse grande centro que está se construindo aí pelo governo do estado vai ser um espaço enorme de oportunidade de negócios, de poder ter um auditório, eventos maiores, com estrutura, dentro do próprio agronegócio, para de fato aqui ser a capital do agronegócio, de fato, né? Porque hoje eu acho que Sinop ocupa mais esse lugar do que nós. Acho que precisa trazer essa marca de fato para Cuiabá, né? Da capital do agronegócio e do Pantanal. Acho que são dois produtos maravilhosos para ser explorado, né? O nosso Pantanal, que afinal de contas Cuiabá é uma cidade pantaneira. Muita gente não tem essa dimensão de eu vou no Pantanal. Você está no Pantanal. Se você for ali na beira do Rio Cuiabá comer um peixe, ali no São Gonçalo, você está no Pantanal, né? Você não precisa ir tão longe. O Rio Cuiabá é o principal rio que abastece o sistema pantaneiro como um todo. Então, ela é uma capital pantaneira. Então a gente precisa explorar isso de forma mais, de forma mais eficiente, melhorar essa logística do turismo, né? Melhorar esses atrativos. E você vai ali, você vê o potencial disso. Vai um dia, não sei se você já foi, ali no São Gonçalo, nas peixarias domingo. É um caos, né? Ali não tem estacionamento direito, mas está todo mundo cheio. Todo mundo quer estar na beira do rio Cuiabá. Imagina se a gente consegue potencializar isso e organizar isto mais, com passeio náutico, com apresentações culturais, com espaços culturais dentro da cidade, virado para esse Pantanal, né? Agora o aeroporto vai virar internacional, assim espero, diga amém. Até dezembro. Diga amém, né? E que eu acho que a gente vai ter nos desenhos de futuro, e não só para dentro do Brasil. Eu penso nesse turismo internacional da Bolívia, dessa condição latino-americana. Eu fui em Cochabamba, eu fui na Bolívia, Santa Cruz. Eu achei fantástico a possibilidade que a gente tem de trazer esses povos, fazer uma integração de fato. Enfim, é bem romântico isso, mas eu penso que é o que dá para fazer. Além de essa possibilidade de agroindustrialização real pelo terminal rodoferroviário, a gente está achando um plano de metas, né?
essa possibilidade de qualificar melhor o turismo para ser explorado e essa história de ser a capital do agronegócio, de eventos, de show, de tecnologias, de socialização de informações, assim como tem, Farm Show, Show Safra, né? Essas coisas tem parecia super agro. Super agro, né? Por que não Cuiabá super agro, né? Trazer isso para cá, colocar isso como referência, né? Para que possa também trazer toda uma indústria de comercialização que existe, de tecnologia, maquinários, de insumos, de sementes, para que possa se localizar em Cuiabá. O Estado precisa enxergar isso. Quando uma empresa vem criar uma empresa de biodiesel, vamos discutir por que não colocar em Cuiabá, sendo que tem um terminal rodoferroviário, que vai ter um terminal ferroviário, desculpe, por que não pensar aqui de ter essas logística de sementes, de produção de tecnologias para a agricultura familiar, para a agricultura de grande escala. Então eu penso que são oportunidades que dependem de um plano racional de futuro, sincero, que possa preocupar mais com o desenvolvimento econômico como um todo do que com qualquer interesse político, eleitoral imediato. É muito mais do que isso, né? Acho que é o desejo nosso. Selmer, muito obrigada pelas informações. O tempo voa, a gente conversa. Nem falamos de história aqui, nem deu tempo, mas é assim, fica para uma próxima. Eu acho que falamos de história assim, né? De cultura, um pouquinho da nossa. E tal. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade, parabenizar a nossa capital, que nos acolheu, né? Eu tenho um poeta que dizia que Cuiabá é uma cidade agarrativa. Eu adoro essa expressão, agarrativa, né? Assim, a gente se apega a ela, né? As pessoas se apegam a gente se apega à cidade. E eu acho que essa nossa gentileza, essa nossa urbanidade, essa nossa hospitalidade merece o reconhecimento por parte do Estado dessa generosidade que os cuiabanos tiveram, permitir que essas milhares de pessoas viessem de seus estados e ficassem ricos aqui e convivessem pacificamente com essas pessoas, né? Eu acho que é hora de Mato Grosso cuidar de Cuiabá. Assim como Cuiabá um dia cuidou desse estado e foi a cidade mais importante na logística para que Mato Grosso tornasse o que é. Acho que é uma dívida que esses municípios e essas pessoas que vieram de outros estados têm para com a nossa cidade, né, para dizer de verdade, eu te amo. Dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. A data homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde em 1948 e tem o objetivo de chamar a atenção para as prioridades específicas da saúde global. Mas afinal, o que é ter saúde de verdade nos dias de hoje? Vamos conferir? Caminhando pela Feira do Porto, em Cuiabá, em busca de uma alimentação mais saudável, seu Francisco sonha com qualidade de vida. Aos 66 anos, ele sofre com diabetes, doença que herdou da mãe. Minha irmã que está com diabetes, sobrinho que está com diabetes. A presença dessa doença é herança para meus filhos, né? Mas hoje, infelizmente, também o governo não tem remédio para diabetes dentro das UPA, dos postos, né? Então nós estamos na luta. Mesmo controlando a alimentação e tendo um sono de qualidade, o aposentado precisa tomar remédios para controlar também a hipertensão. E já sente falta da saúde dos 20 anos. Eu tenho 66 anos e aí é tudo. Porque se não tiver saúde, você não faz nada. Eu peço a Deus que eu não fico dependendo de a própria desfilho, né? Nossa, eu fui numa cama. Minha mãe morreu por 2 anos no fui na cama. Então, mas a saúde é primordial para todos, ser humano, né? O Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, tem esse ano o tema Saúde para Todos. A data representa a conscientização e faz um alerta sobre os cuidados que nós precisamos ter para viver mais e melhor. Uma delas, de acordo com essa nutricionista, é buscar por alimentação saudável. A nossa alimentação pode também contribuir para o aparecimento ou também ajudar a prevenir, o aparecimento de doenças crônicas aí, como a diabetes, obesidade e hipertensão. Por isso é importante buscar orientação de um nutricionista para fazer um plano alimentar adequado para o seu objetivo. A qualidade do sono também ajuda a garantir uma melhor saúde, pois está diretamente ligada à qualidade de vida.
Enquanto dormimos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes, como o fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação de hormônios e consolidação da memória. É muito importante, que você tenha um sono regulador, um sono restaurador, porque quando a gente não dorme bem, a gente tende a consumir alimentos mais calóricos durante o dia. Então é importante que a gente durma bem e se alimente bem durante o dia. A educação à distância vem se expandindo no Brasil. Para se ter uma ideia, o mapa do Ensino Superior 2020 mostra que entre 2014 e 2018, a educação à distância na rede privada no Brasil cresceu 91,7%. Se considerarmos o total geral de matrículas, o número entre 2009 e 2018 chega a um crescimento de 145%. Ofertar EAD é uma eficiente maneira de ampliar o alcance da universidade para diferentes públicos. Porém, essa implementação passa por alguns desafios até os resultados aparecerem. A educação à distância vem se expandindo no Brasil. Desde 1996, quando a EAD foi instituída legalmente como modalidade de ensino, o número de estudantes em cursos de graduação à distância aumentou significativamente, ultrapassando 1 milhão em 2012. Ofertar EAD é uma excelente maneira de ampliar o alcance da universidade com diferentes públicos, porém, essa implementação passa por alguns desafios até os resultados aparecerem. A administração de uma faculdade, de um colégio técnico é um desafio, porque nós temos três modalidades ocorrendo simultaneamente, que é o presencial, semipresencial e o EAD. E hoje a mão de obra ela é muito escassa, principalmente para a gente visitar e estar presente nessas turmas mais longínquas, Então eu preciso do professor ao mesmo tempo presente fisicamente, mas ao mesmo tempo presente virtualmente com os alunos. Então essa parte administrativa é desafiadora. O mapa do Ensino Superior 2020 mostra que entre 2014 e 2018, a educação à distância na rede privada do Brasil cresceu 91,7%. Se considerarmos o total geral de matrículas, o número entre 2009 e 2018 chega a um crescimento de 145%. Diante da crescente participação no ensino superior à distância, a modalidade elimina barreiras geográficas e flexibiliza horários para estudo e o ensino centrado no aluno. Hoje, a cada esquina há uma faculdade, há uma universidade. Muitas delas não são daqui, não são genuínas mato-grossenses, Mas elas são de fora, são de São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu acredito que com a unidade, com o polo de apoio, a gente consegue passar essa confiança para o aluno. Porque muitas vezes eles contratam um serviço de faculdade num site, navegando, e de repente eles nunca viram a cara do professor, a cara do diretor, ou quem é de fato que está por trás de tudo aquilo, por trás das câmeras, dos bastidores. Então com a unidade a gente consegue trazer isso mais próximo do aluno e mostrar para ele também que o Mato Grosso, nós mato-grossenses, a gente também consegue entregar uma educação com qualidade. Com 2 décadas dedicadas à profissão de enfermagem, esse professor se sentiu desafiado e conta que o início foi bastante conturbado, passar da aula física para a aula virtual. Foi um momento difícil no início da pandemia, essa transição da aula presencial em sala de aula, onde você utiliza quadros, pincel, você olha nos olhos do aluno, você consegue enxergar o aluno, você consegue enxergar as expressões do aluno. E para você sair de uma sala de aula, que você tem todo esse largo espaço de convivência, de você ouvir, para você vir para dentro de um sistema diferenciado, que é via remoto, você se conectar no computador, você olhar em uma câmera e tentar passar para quem está do outro lado o que você tem de conteúdo, para que ele possa se conectar, se interessar pelo tema. E essa transição não foi fácil, porque mexer no equipamento sem ter um treinamento, de repente, muito rápido, você se conectar no seu aparelho em casa, então você tem que ter um espaço em casa. E foi um momento difícil, porque os desafios da internet, da conexão, de você
manusear o mouse, onde você está conectado. Você, durante a aula, precisar expor os slides ao aluno, gravar as aulas, manter o microfone ligado, desligado, manter a câmera ligada, né? E além de todos os fatores, você tem o conteúdo que você tem que falar. E aí você, além do conteúdo, você tem que prender o aluno dentro da sala de aula virtual, né? O conteúdo ele não acaba na sala de aula, ele só inicia dentro da sala de aula, mas ele tem toda a continuidade na parte EAD e na parte de tutoria. Que tal uma arte linda, personalizada e exclusiva para você? Gostou? Assim são os trabalhos do artista plástico Luiz Badaró, de Rondonópolis, que lançou recentemente uma linha de camisetas. Ele é artista desde criança e usa a arte como forma de expressão. Mas com o passar dos anos, ao entrar para a Faculdade de Arquitetura, Luiz Badaró entendeu que precisava da arte e que viveria dela. Mesmo durante a faculdade eu já trabalhava com artes, né? Eu já vendia artes, já fazia murais e tanto é que até por causa disso eu atrasei um pouco a minha faculdade porque não dava meio que para conciliar muitas duas coisas ao mesmo tempo ali. E eu já trabalhando como arquiteto e dividindo o meu tempo como artista, e eu via que, putz, não, isso aqui é o que eu gosto mesmo, isso aqui é o que sou eu, o que é, sei lá, parece que é uma coisa que você nasceu para fazer e, não sei, no ambiente que você está inserido, onde você nasce, as pessoas que você conhece, sei lá, você cresceu no interior do Mato Grosso, aí você meio que criança, você pensa, putz, eu acho que ia ser meio difícil eu trabalhar com isso, né? Mas aí chega um momento que você vê que tá rolando, que tá dando certo, você fala, é isso que eu quero fazer mesmo. Eu pulei fora da arquitetura pra entrar de cabeça no mundo das artes visuais e pra sempre, acho que eu não volto nunca mais pra arte. Tinta acrílica, pincel e um talento nato. Luiz Badaró vem conquistando Rondonópolis, cidade natal e região, com sua arte própria, cheia de vivência. O que eu mais gosto de fazer é uma obra para você olhar e você não saber o que é aquilo. Você vê que tem alguns aspectos de coisas que você conhece que te remetem a algum ser, uma asa, alguma cabeça, um olho, ou galhos, plantas assim, mas você, numa visão geral, você olha e fica meio que... que eu tô olhando aqui? O que será que é isso aqui? Aí, eu sempre gosto de falar, quando eu faço alguma exposição, eu tenho essa chance de ter um contato com as pessoas que não me conhecem, que começam a me conhecer ali naquele momento, é que não tem explicações nas obras, né? Você tem só a etiqueta com o nome, a dimensão e o ano, assim, porque eu acho que se você dá uma explicação da obra, meio que vira um cabresto e a pessoa olha para aquilo já com aquela visão formada, ela não vai ter uma chance de pensar sobre aquilo. Então, se eu coloco uma obra em determinado lugar e 50 pessoas vão olhar para aquela mesma obra, vão sair 50 interpretações totalmente diferentes. Isso para mim é a melhor coisa que tem, de ouvir a galera falando sobre aquilo e parecer cada opinião uma mais diferente que a outra. E isso ao mesmo tempo muito estimulante para mim, para futuros trabalhos, assim. Acho que essa é uma parte que eu definiria. Entre os desenhos preferidos do artista estão os cogumelos. Cada obra você verá um escondido. Sempre estão constantes ali. Em todas as minhas obras que eu faço, eles vão estar presentes de algum jeito. E tanto é que tem obras que você olha e fala, nossa, eu senti falta de alguma coisa, mas não era esse o sentido. Eu gosto de sempre estar renovando, mas tem algumas coisas que ainda ficam, mas que eu não me prendo a elas. Os cogumelos são um exemplo disso, eu gosto muito de usar eles, mas eu não queria me prender a eles nas minhas obras, mas eles têm um sentido muito forte da renovação ali, deles significarem todo aquele aspecto da vida, de tudo que a gente é, tudo que a gente já foi, tudo que a gente vai ser, sem falar do formato deles, que eles se encaixam em qualquer coisa, assim, eles dão uma vida para qualquer obra, assim, se eles estão inseridos, elas ficam com parece que ela fica muito mais concreta, né, no sentido delas.
Para 2023, Badaró tem muitas novidades. Uma delas é o edital Viver Cultura, onde ele terá a possibilidade de pintar prédios públicos em algumas cidades de Mato Grosso. Eu vou passar por Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Sorriso. Então serão murais executados em prédios públicos e vai ter um tempo assim para execução deles. E até a metade do ano a previsão é que eles já estejam 100% executados. O Papo com Ela chegou ao fim e eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo, sugerindo aí o que você gostaria de ver nas reportagens ou nas entrevistas. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!